Olá, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Eu quero começar lembrando aí para quem é lá dos anos 90 para baixo, do trecho de uma música que eu nem lembro quem canta, tá? Sou péssima com nomes, mas o trecho eu sempre trouxe comigo, que é daquela música que fala assim, eu não vou cantar, tá? Que eu sou péssima também cantando, mas que quem sabe faz a hora e não espera acontecer. É sobre esse trecho que eu trago vocês ao final dessa série sobre recomeçar, o que eu vivi aqui na minha mudança do Brasil para a Itália. E aqui eu quero falar, né, fechar esse ciclo falando de como o meu propósito me guiou, me ajudou, me fortaleceu, avançando aí, superando todas as etapas dessa grande transição na minha vida. Bem, eu já falei aí sobre como foi o momento de decisão, né? Como o foco me ajudou, enfim. Quem ainda não assistiu esse início, eu convido a participar, porque é uma série curta, esse é o quarto episódio e aqui eu vou concluir, né? Mas a ideia foi de compartilhar justamente para servir de inspiração. É claro que eu não sou uma super referência de vida, enfim, mas inspiração no sentido de manter a força, porque quantas vezes na vida, né, a gente quer fazer uma grande mudança, a gente busca algo que às vezes nem tá claro ainda, mas a gente para no meio do caminho, né? E eu penso que tudo aquilo que é de bom é válido ser compartilhado, e isso que me motivou a trazer essa história aqui. E aí, falando sobre o meu propósito, né? Eu encerrei o último vídeo, o terceiro episódio da série, falando sobre um momento em que eu tive a minha primeira oportunidade de emprego, né? Porque, como eu disse, eu havia me candidatado diversas oportunidades na área, mas é uma realidade aqui. Quem não tem um percurso de formação na Itália, existem exceções, tá? Mas é muito difícil ter uma oportunidade de emprego aqui, mesmo tendo um excelente currículo. Se eu fosse me vangloriar dos elogios que eu recebi aqui, né, eu tava já flutuando. Mas isso não traz dinheiro para casa e é o que conta no final do mês, não é mesmo? E como eu vim aqui com o propósito de dar continuidade na minha carreira, não ficar dependendo só do meu marido, eu precisava fazer algo. Bem, em meio à minha busca, né, eu tive realmente momentos muito difíceis, né, em que eu pensei, nossa, quando é que eu vou realmente conseguir retomar? E então, quando apareceu a oportunidade que numa área onde eu jamais imaginei atuar, não por menosprezar de maneira alguma, eu penso que todo trabalho digno é válido, né? Mas porque era realmente muito distante da realidade que eu havia vivenciado até então, né? Que foi o convite para trabalhar como camerieira, que é o trabalho de garçom, em um restaurante de amigos da família do meu marido, né? E que me deram essa oportunidade, vendo que eu tinha ali uma apresentação boa, que eu sabia como me comunicar, me fazer entender, mesmo tendo pouquíssimo tempo aqui, um ano e meio na época, mas que eu tinha condições de executar essa atividade, porque pode parecer uma atividade simples, mas aqui o nível de exigência é muito alto. Você precisa falar muito bem o inglês, além, é claro, do italiano, saber se comunicar, né? E aqui nessa região o idioma alemão também é muito requisitado, além do francês. E eu não tinha esse conhecimento, né? E aí as pessoas, às vezes, ao terem conhecimento, tentavam conter a reação de surpresa, porque sabendo, né, o que eu já tinha feito, aonde eu havia chego profissionalmente e que eu ia exercer essa atividade, tinham aquela reação assim, né? Tentando disfarçar, mas nossa, que downgrade, né? Que retrocesso. Olha só, né? Na idade dela, já acima dos 30 anos, fazendo esse tipo de atividade. Mas lembram que eu falei de propósito? Então, eu não tinha decidido exercer essa atividade para sempre na minha vida, né? Como eu falei, propósito é aquilo que a gente escolhe ser, é onde a gente escolhe estar. E a minha escolha de vida é estar com as pessoas que eu amo, fazendo aquilo que tem um significado para mim, que é trabalhar com desenvolvimento humano. Se nesse percurso, para chegar nesse objetivo, eu precisava passar por essa etapa, exercer uma atividade mais operacional, mas que ia me dar renda. E olha, gente, fazer uma parte aqui, uma renda muito boa. Uma renda que se equipara, se trabalha muito, mas uma renda que se equipara ao que eu tinha de remuneração de salário no Brasil. E
o nível de coordenador responsável de RH tem um nível de remuneração alto, vocês podem imaginar, que me permitiu financiar o meu curso de coaching, que é um curso caro, pensem em euros, né? Além de viagens, que eu pude, né? Eu fiz questão de dividir ali arcando com meu marido, enfim, e ainda consegui deixar uma quantia reservada. Isso num arco de tempo de 3 meses apenas. 3 meses. Então, eu pensei, colocando na balança, né? Eu sempre trago o exemplo da balança. Eu sei onde eu quero chegar. Eu não tenho muitas opções de escolha. Eu queria exercer uma atividade porque eu podia fazer como a maioria das pessoas que chegam aqui fazem, limpeza, enfim, várias outras atividades operacionais, porque para isso tem mercado, tem espaço aqui. E a prioridade são para os estrangeiros, porque quem é daqui raramente se dispõe a exercer essa atividade, né? E aí eu pensei, mas eu não quero fazer só uma atividade operacional. Eu quero fazer algo que me permita. Eu podia ter trabalhado no shopping também, né, com vendas, mas enfim. Eu quero fazer uma atividade, exercer uma atividade que me permita trabalhar com o meu intelecto. Eu sempre prezei muito por isso, que eu vá tirar algum aprendizado. E aí, quando surgiu essa oportunidade, eu lembro que foi num jantar, que a gente foi nesse restaurante, né? Perguntei se não precisavam de alguém, e aí no dia seguinte ele falou que eu podia ir lá fazer um teste. Foi muito assim, rápido, né? Tinha que ser, eu acredito que tinha que ser o meu momento, sim, aquele. E era um trabalho stagionale, que eles chamam, né? Que é por período de verão, que tem um pico assim de turistas aqui muito alto, apenas 3 meses, né? Foi no final de junho, praticamente até setembro. E ali eu sabia que eu ia poder, além de entender mais da gastronomia, que é um assunto que me interessa muito, que eu gosto de cozinhar, enfim, aqui é o coração, né, do assunto. E eu já falo já alguns idiomas, né? Eu tenho o português, o inglês, o espanhol e o italiano. Eu pude aprender também a falar um pouco de francês e o alemão. Olha que legal para minha bagagem, né? Além, é claro, da renda ótima que eu ia adquirir num curtíssimo espaço de tempo, que ia me permitir bancar o curso que eu queria fazer aqui por meio de recursos próprios nesse recomeço, né? Extraindo recursos aqui mesmo da Itália. E assim eu segui. Não foi fácil. Não foi fácil porque a coisa de ser estrangeira, e ali eu tinha entre colegas de trabalho pessoas do Paquistão, Sri Lanka, do Egito, pessoas que têm uma imagem da mulher que vão totalmente contra os meus valores, filosofia de vida. Os proprietários são italianos, super queridos, mas enfim, eram esses, né, os meus colegas de trabalho, e pouquíssimos italianos ficavam ali também trabalhando e faziam mais de final de semana. Então, o nível de competitividade, ao verem que eu tinha, né, digamos que qualificações diferenciadas se comparada a eles, embora eu não tivesse chego ali falando da minha história para ninguém, mas pelo modo de se apresentar, né? Às vezes é aquilo que eu sempre defendo, a nossa imagem fala muito mais de nós antes da gente abrir a boca, né? Então isso intimidava um pouco. E aí vinha a questão do preconceito. Eu tive que ser muito resiliente para me manter até o final, né? Saber me posicionar, saber impor respeito e seguir com aquilo que eu tinha me disposto a fazer ali. Não foi fácil, mas eu consegui até o final. Eu consegui, né, mostrar a credibilidade do meu trabalho. Aqui se diz muito que para um estrangeiro é super difícil ter abertura no mercado, por mais simples que seja a atividade, mas uma coisa é certa, a partir do momento que você entra, que você mostra o seu caráter, o seu profissionalismo, né, você tem as portas sempre abertas, tanto que eu fui convidada para trabalhar na estação desse ano de novo, né, no verão aqui. E como eu disse, eu tinha um propósito, né, com uma data fim. Era um meio para eu obter algo e investir no meu propósito, no meu desejo maior, que era de retomar minha atividade principal. E assim eu segui, né? Me dediquei a essa formação. E hoje é curioso porque as pessoas que me veem exercendo essa atividade de coach profissional, que sabem da minha bagagem, do meu background, não imaginam que nesse período de transição, né, eu passei por tamanha adaptação e eu cheguei a fazer isso. Era engraçado porque os clientes, né, que vendo, eles sabem quando são estrangeiros, né?
gostavam muito de conversar comigo, e aí muitas vezes eu ouvia comentários assim, mas nossa, mas que pecado, que desperdício você aqui. Você devia estar participando de um concurso de beleza, algo do gênero. E aí eu só dava risada, assim, aquele sorriso educado, mas eu pensava assim, nossa, eles não sabem de nada, né? E aí é um ponto também que é muito importante que eu quero deixar aqui como mensagem final nesse vídeo, né? Da gente não se prender quando a gente tem um objetivo na vida, tem um foco ali, um caminho para seguir, ao que os outros nos dizem. Porque ouvindo esses comentários, se eu não tivesse essa clareza, essa certeza, eu poderia chegar em casa me sentindo, sabe, a pessoa mais inútil, enfim, mais desclassificada do mundo, mais desvalorizada, somente coisas negativas, mas não, aquilo me fortalecia, porque de novo eu sabia que aquilo ali era algo momentâneo, o meu propósito estava muito claro, que era um caminho para eu chegar aonde eu desejo e eu conquistei, eu consegui isso num curtíssimo espaço de tempo. Eu sei que eu, assim, tô ainda muito longe de chegar aonde eu almejo, mas eu também tenho a certeza que é só uma questão de tempo e que eu chego lá. Porque eu acredito, eu me conheço, eu sei das minhas capacidades, da minha potencialidade e eu sei que se eu me dedicar, o resultado vem em sequência. Então é isso. Eu espero que vocês tenham apreciado esse vídeo. Obrigada por me acompanharem e até a próxima. Tchau, tchau!